A publicação inglesa classificou a economia brasileira de medíocre. A revista inglesa The Economist estampou na manchete a frase "Economia brasileira medíocre". A matéria relembrou que há quase 20 anos Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Real. A publicação diz que Lula e Dilma deixaram de lado a fórmula simples de metas de inflação, contas públicas transparentes, meta fiscal rigorosa e focaram em estratégias erradas. E dá exemplos: a redução de taxas de juros para tirar o país da estagnação e a enxurrada de incentivos fiscais para conter a inflação. E conclui: os investidores ficaram confusos e isso colaborou para um desempenho medíocre do país. A publicação chega a comparar Dilma com Cristina Kirchner, mas diz que a presidente brasileira ainda não errou tanto quanto a colega argentina. Por fim, a publicação inglesa ironiza o ministro da Fazenda Guido Mantega com o subtítulo "Fica, Mantega, fica". A The Economist relembra que, no ano passado, uma reportagem pediu a demissão do ministro. Como não surtiu efeito, a revista resolveu mudar a tática e afirma na última linha: a presidente deve ficar com Mantega a todo custo. Ele é um sucesso. Nossa, quanto que essas publicações elas podem interferir no desempenho do Brasil no cenário internacional? Negociações, parcerias, captação de recursos para cá. Essas publicações são parte de um processo onde as forças que levavam todas as vantagens com o modelo anterior da política de juros se veem prejudicadas hoje. O que o The Economist... Você está achando que a revista está a serviço de... Está a serviço dos grandes bancos internacionais, da banca internacional. Desde quando uma revista interfere ou quer interferir para que um ministro tal seja apeado do poder, que uma política econômica de um país mude? O que é isso? Que interesses essas revistas estão defendendo? Quais são os interesses? São os interesses nacionais? Uhum. Elas têm a linha? Eles querem o quê? Que voltemos a submeter ao FMI? É isso que eles querem? A verdade é que esta política, e são das poucas coisas certas que se fez, de redução de taxa de juros, provocaram aqui no Brasil um crescimento do mercado interno, as pessoas puderam gastar o dinheiro, tirou o dinheiro daquela especulação. Olha, o maior exemplo de que a política dá certo, o presidente Fernando Henrique, ele criou com os amigos uma empresa para atuar na área de construção civil. O que ele disse? Olha, meu dinheiro estava aplicado nesse fundo de renda fixa. Mas o fundo de renda fixa está dando 8% ao ano, taxa Selic. Não, peraí, eu vou investir na produção. Essa é a síntese da mudança que houve no país. Isso está em todos os jornais, a declaração do presidente Fernando Henrique. Tirou o dinheiro da especulação, botou o dinheiro na produção. Se você tirou da especulação, se diminuiu a renda dos banqueiros. Isso para resumir. Eu acho que a revista ela tem o direito, ela fala o que ela quiser, tal, mas também não devemos dar grande importância à revista, apesar que, evidentemente, todo mundo sabe que é uma revista importante que pauta, claro, os interesses aí do grande capital financeiro e tal, mas acho que alguns sinais da economia brasileira são preocupantes. A questão da inflação, que vai estourar a meta tal. Outra, a balança comercial nos 5 primeiros meses desse ano teve um déficit histórico maior desde 2002 para cá. Por outro lado, nós tivemos uma expansão de política de crédito e hoje grande parte das famílias estão endividadas. Voltou a subir a taxa Selic, sinal que o governo estava perdendo a luta contra a inflação. Os investimentos públicos muitas vezes foram mal feitos. 2 deles são claros. A transposição, que custou uma fortuna e está inacabada, a parte dela é destruída, do Rio São Francisco, e a Transnordestina tal. Os portos não foram resolvidos até hoje. A infraestrutura parou. Parou. No momento que era possível, o Brasil perdeu entre 2003 a final de 2008, quando o capitalismo internacional estava na grande expansão, até a crise do último trimestre, um momento privilegiado, que a gente poderia ter feito essas reformas e melhorado a infraestrutura. Só uma parte dentro do seu raciocínio. Não é que parou, é porque o crescimento da produção fez com que nós tivéssemos uma realidade cruel. Não temos escoamento, não temos estrada, não temos portos. Então, mas a política econômica do país ficou uma via de duas mãos. A política, você vê a Dutra, são duas pistas. Eu vi hoje a notícia nos jornais dizendo assim, a indústria automobilística produziu esse mês o recorde de toda a sua produção. O mercado de trabalho... Mas foi assim com a soja, mas daí não conseguiu escoar. Pois é, mas isso que eu estou dizendo. Mas essa questão de escoamento, de infraestrutura, é um problema que não é novo.
O que tinha? Os investimentos foram feitos, foi feito um projeto, o PAC, não deu certo porque foi mal conduzido, algumas áreas foram atendidas, outras áreas não foram. Eu acho que há um processo, eu vou chamar de uma crise de crescimento, que fez com que nós dessemos conta de que nós temos pouca estrutura para dar conta desse crescimento. É uma coisa como uma criança que cresce mais do que devia e a sua barra de calça ficou curta e agora precisa mudar essa cara e, de repente, você tem todas essas incongruências administrativas do governo, toda essa nossa máquina de construção civil e empreiteiras de obra pública viciadas em lucros absurdos. Ninguém quer ter concessão de rodovia se não tiver uma lucratividade de 15% ao ano. É só uma questão rápida. A questão do governo incentivou setores que não são fundamentais para o futuro do país. A indústria automobilística é um deles. Você, ao incentivar a indústria automobilística, claro que você cria, ela representa quase que um quarto do setor industrial. Você puxa a taxa de crescimento, que foi muito ruim no ano passado, foi 0,9% o crescimento do PIB. Você investir em infraestrutura é investimento de longa maturação. Você muitas vezes não tem resultado imediato. O que faltou foi ter, e nós não temos no Brasil, um projeto nacional. Quando eu digo nós, é o conjunto das forças políticas, de pensar o futuro do país. Você não faz medidas de curto prazo, dimitir IPI aqui, aumenta o IPI acolá, facilita a produção de um setor, falta uma visão coletiva. E olha, se não fosse o agronegócio, que é sempre taxado como o demônio da economia brasileira, a situação seria N vezes pior do Brasil hoje. Se nós ainda temos, e veja aqui, disparou, o real caiu, o dólar chegou a 2,19, isso encarece as importações, cria problemas para a economia do país. Agora, dizem aqui para você, Ayrton, que o problema não é nem novo e também não é resolvido. Não é resolvido, mas pelo menos tem um enfrentamento da estrutura que fazia com que essas questões ficassem relegadas ao segundo plano. O dinheiro na especulação era o grande negócio no país. Aplicar em fundos de renda fixa era o grande negócio do país. Hoje está indo para a produção. O que eu quero dizer, o dólar. Por que houve a queda do dólar? Foi porque a política brasileira funcionou, porque o doutor Obama resolveu o problema da dívida interna dele, da crise americana, emitindo dólares, milhões e milhões, bilhões de dólares foram lançados no mercado internacional. De repente, nós vemos o seguinte, qual é a situação do brasileiro diante disso? Os importadores, com o dólar barato, fizeram a renovação de todo o seu parque industrial. Os exportadores, com dólar barato, tiveram prejuízo porque o real ficou valorizado. Só uma última questão. São questões absurdas. Você lembrou o caso do Fernando Henrique? A criação da empresa. Quando eu li a notícia, eu falei, acho que o Fernando Henrique, dessa empresa, dele mais sócio. O capital da empresa é de 1,2 milhão. O Fernando Henrique, acho que não conhece o preço de imóveis. Achar que uma empresa imobiliária que vai construir alguma coisa tem um capital de 1 milhão, mas não constrói nem o primeiro andar. Acho que o Fernando Henrique vive em outro mundo.